Então, como eu estava falando, é, a- até semana passada nós vimos fenômenos que estavam ligados ao campo elétrico, né? E semana passada a gente já começou a ver coisas que vão estar ligadas com a parte de força magnética e campo magnético, né? Que é corrente. Mas só a partir de agora que a gente vai ver esses efeitos, tá? Então, é, vamos pensar primeiro a ideia, né? Talvez a gente dos campos que a gente escuta no nosso dia a dia, né? Assim, a gente pensa, a gente deve escutar campo gravitacional da Terra, alguma coisa assim, né? Quando a gente fala de gravidade e campo magnético. Talvez o campo elétrico seja o que menos a gente fala. A gente geralmente usa no nosso dia a dia, né, o campo elétrico até que não é muito falado, é mais potencial elétrico, né, que a gente usa nas tomadas, a gente fala 110 volts, a gente não, tem tantos metros por Newton, Coulomb e tal, não é algo comum, né, a gente falar. Então, mas veja que todos esses campos, né, têm uma força associada, né, e uma propriedade da matéria associada. Então, se a gente pensar na força gravitacional, a gente tem que a força é mg, g é o campo gravitacional, né, a gravidade, por exemplo, da Terra, né, a gente considera constante, então o campo gravitacional, pelo menos na superfície da Terra, a gente considera constante. E m, aqui está com o errinho de type, o m é a propriedade da matéria vinculada, que no caso aí é a massa. Né? Na força elétrica, nós temos também a propriedade da matéria carga e o campo elétrico, né, relativo a, esse, a esse processo, né, ao campo vinculado a essa força. Então, a força magnética, nada mais esperado que ela tenha alguma coisa semelhante a essas outras equações, né? Que a força seja algo, né, a força seja algo proporcional ao campo magnético e de alguma forma a direção da força depende da direção do campo magnético, né? É, talvez é importante a gente ressaltar, né, que o, a Terra, ela tem um campo gravitacional e um campo magnético, né, também tem um campo gravitacional, mas aqui a gente está interessado no campo magnético, né? E um dos principais medidas, né, que a gente tem desse campo é a direção dele, né, que é dado por uma bússola, né? Aqui, né? Então a bússola ela aponta na direção do campo magnético, tá? Então a gente vai ver isso com mais calma depois. É, então, a primeira coisa que nós podemos pensar, então, né, se a gente está pensando no nosso dia a dia, a gente tem a força proporcional ao campo magnético, né? O primeiro objeto que nós pensamos no nosso dia a dia que é atraído por uma força magnética é um ímã, né? Esse ímã geralmente ele pode ser natural, a gente pode também fazer, né? O nome magneto, né? De magnetismo vem da pedra magnetita, é, que ela é naturalmente imantada, ela tem ela já é um ímã, né? Natural, né? Foi até encontrada, a gente estuda magnetismo depois de ter estudado eletricidade, né? A parte do campo elétrico, mas a gente conhece pelo menos descrições, né?
de magnetos, ímãs, essas coisas anteriores, né, à descrição, por exemplo, de correntes, essas coisas. Né? É importante a gente saber algumas propriedades desses ímãs, né, que a gente pode ter forças atrativas ou repulsivas desses ímãs. A gente geralmente define, então, é, polos do ímã, né, polo norte e sul, seguindo a nomenclatura da Terra, né? É, e aí a gente segue algo semelhante ao que a gente lidou com força elétrica. Né? Os opostos se atraem, então é, norte e sul se atraem, sul e norte se atraem, mas norte, norte e sul, sul se repelem. Então, polos iguais se repelem. É importante também a gente mencionar que, do mesmo jeito que na presença do campo elétrico, alguns materiais vão ter alguma resposta, né? Eles vão, igual a gente estudou, tem os condutores que eles vão redistribuir a carga, tem os dielétricos que eles vão gerar de polos dielétricos, então vão ficar levemente carregados nas bordas, né? Então vai ter alguma resposta aí do material, e as coisas também acontecem com alguns materiais, em especiais materiais que, se a gente for no nosso dia a dia, né, se a gente for pensar, são os materiais de ferro, né, que levam na sua composição o ferro. Até esses materiais, né, que têm essa mesma propriedade são chamados de materiais ferromagnéticos, né? A gente vai ver eles depois também. E é importante que, independente se eu estou com norte ou sul apontado para esses materiais, eles vão ser atraídos. Né? A outra coisa também importante do ímã, tá? Que é que se a gente quebrar o ímã, a gente não vai ter só o norte de um lado ou só o sul do outro. Né? A gente vai ter algo que é dois ímãs menores, com menor intensidade. Isso também é algo que é diferente do caso do, por exemplo, do dipolo elétrico. Né? O dipolo elétrico é formado por uma carga positiva e negativa. Se eu quebro esse dipolo no meio, eu vou ter um pedaço que é só positivo, vou ter um pedaço que é só negativo. Né? Então, nos ímãs também tem isso. Por que eu estou mencionando os ímãs? Porque lembre-se que todo mundo que sofre a ação de um campo, ele também gera esse campo. Aqui nós vamos nessa aula a gente não vai ver como gerar o campo. Nós vamos ver só como quem responde ao campo, tá bom? Então, por exemplo, ímãs geram campo magnético, então eles respondem ao campo magnético de alguma maneira, tá? Mas o ímã já é algo mais geral, né? Algo que é um material, é algo macroscópico, né? Se a gente for reduzindo, qual que é o mínimo, né? A menor coisa que é afetada por um campo magnético, tá? E a resposta é cargas em movimento, tá? Então a propriedade da matéria que nós simbolizamos aqui é essa aqui, né? Que é a carga vezes a velocidade. É a carga e a velocidade simboliza esse movimento dela. Então, sem movimento, o campo não é sentido. Então, uma carga parada, na presença de um campo magnético, não vai sofrer ação nenhuma. Tá? E a unidade desse campo é um Tesla. A gente usa Tesla, né? Que é Newton por ampere por metro. Tá? A gente vai ver depois de onde que vem esse negócio. Vem
de como a gente calcula o campo magnético, né? É, é um Tesla. Lembrando que um Tesla é algo bem parecido com capacitância. É uma unidade muito grande. Por exemplo, um Tesla é muita coisa. Igual um Farad também é muita coisa, né? A gente vai ver dispositivos em circuitos que são nanofarad, microfarad e tal. Em Tesla, a gente também vai ver algo nessa situação, 10 a menos 3, 4, 10 a menos 6 tal. Campos muito fortes, né, que a gente gera, que é, por exemplo, ressonância magnética, que usa um campo muito forte. Ele está na ordem de alguns Teslas, 5 Tesla, 10 Tesla. Dificilmente passa de 10 Tesla. Tá? Então, para você ver, é uma propriedade, né, a unidade ela é, vamos dizer, grande, né, no sentido de um Tesla é muita coisa. É difícil a gente conseguir, a gente precisa de muita coisa para gerar um Tesla. Aqui nós temos o. Como é que funciona essa? É porque, se vocês forem ver, né, a gente tem um produto vetorial aqui. Né? Então, diferente das outras forças, a gravitacional e a elétrica, a força não é na mesma direção do campo, né, das linhas de campo. Então, se a gente definiu as linhas de campo do campo magnético, a força não vai ser na mesma direção. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente tem uma velocidade, a gente vai ter o campo e a força vai ser na outra direção. Então, se a gente tem a força, a velocidade e o vetor velocidade e o vetor campo magnético definindo um plano, nós vamos ter que essa força é para fora desse plano, normal a esse plano. E como é que a gente sabe a direção dessa força? A regra da mão direita, né? Vocês lembram da regra da mão direita? Todo mundo lembra da regra da mão direita, né? Que a gente define a direção com o dedo, né? Geralmente assim, para onde os dedos apontam, né? Então a velocidade, a palma da mão vai estar relacionada ao segundo vetor, por exemplo, o campo magnético, e a gente vai ter, por exemplo, a força dada pelo dedão, né? Vocês vendo o meu vídeo aí. É importante, então, assim, se aqui, ó, nessa situação, se a velocidade está na mesma direção do campo magnético, a gente não vai ter força. Eles têm que ter um ângulo, né? Para isso, sendo que a força é máxima quando os dois vetores, né, velocidade e campo magnético, são ortogonais no ponto. Tá? É interessante também a gente mencionar que cargas positivas sofrem força em uma direção, se a gente está com cargas negativas, a direção da força é a contrária, né? Então aqui, essa carga aqui não é um módulo, é a carga com seu valor, né? Positivo ou negativo, independente, né, do que seja. Ô, professor, uma Diga! dúvida quanto ao movimento das forças aí. Tipo, isso, o jeito que os vetores são organizados significa que a carga ela vai fazer um movimento rotacional? Sim, vai. A gente vai E, ver um exemplo e posterior. no caso, tipo, o vetor da direção do campo seria mais ou menos. Não vai ser exatamente isso, mas seria tipo o eixo da rotação. O eixo da rotação é dado Ou pela pelo menos força. seria paralelo. É dado pela força. Tá. A gente vai fazer o exemplo aí vai ficar bem claro para você esses detalhes. Mas sim, a gente vai ter uma rotação sendo apresentada. Vamos fazer uma. Como a direção da força é um pouco difícil, distinta, né, do campo elétrico e do campo gravitacional, que é na mesma direção. Vamos fazer essas questões aqui. Anotem, né, para vocês.
onde que está a força nessas situações que estão sendo apresentadas nessas 6 figuras. Quando vocês forem finalizando, vão me avisando no chat. Lembra que é só... desculpa. Lembrando que a equação, né? Q, V, VEC, V. Né? A força é isso. Conseguiram fazer? Posso continuar? Fechou então. Então vamos ver. Vamos ver aqui com detalhes, né? Então, vamos ver a força primeiro nessa, né? E aí depois a gente passa para de baixo, né? A gente faz a A e depois faz a D. A gente vai fazendo assim porque como o A e o D estão só mudando a carga, a gente sabe que a direção é só trocada, né? Então, V está na direção X. O B, se a gente for pensar, ele está na direção Z, né? Menos Z, porque mais Z, ele está negativo aqui, né? Positivo para fora. Então o campo está para fora. Então a força é V. B. Então veja que isso define um plano, né? O plano XZ. Então a força está nessa direção. Então se a força para a carga positiva está nessa direção, para a carga negativa está na direção contrária. Né? Se eu inverto o campo, eu também inverto a direção da força. Né? Aqui o campo estava para positivo, agora está para negativo. Então o y está para negativo. Ops. Está para negativo. E esse aqui também inverte, né? Mesma coisa. Agora está para positivo. Então veja que nessas 4 figuras a gente vê bem direitinho, né? Se a gente troca as cargas, a gente muda a direção da força. Se a gente troca as direções do campo, a gente também troca a força. E nessa situação aqui, veja que o B tem componente em X e em Y. E o V tem só componente em V. Então, eu tenho uma componente que é X, né, o V, VEC X, que é 0. E eu tenho uma componente V, VEC Y, que é essa. Se é V, se é X, VEC Y, isso é na direção Z, positivo. Então, é Z positivo, uma bolinha. Para fora. Uma bolinha. Para fora.
E se eu tenho trocando a carga para negativa, eu só inverto a direção. Então vai ser para dentro. Beleza? Alguma dúvida nessas direções? Né? Só fiquem atentos a isso. A esse direcionamento. E aí, o que o Joaquim já deu spoiler, né? Nós temos que a força que sentida por uma carga, né? Uma carga movimentando dentro de um campo magnético constante vai gerar uma trajetória circular. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando o campo para dentro, então menos E, considerando para fora aqui. Se eu tenho, a princípio, qualquer ponto inicial aqui, tá vendo? Qualquer ponto dessa trajetória, veja que a velocidade é ortogonal ao campo. Então, se eu fizer a regra da mão direita, né? V, VEC B, eu vou ter a força aqui, né? Lembra que sempre eu estou definindo um plano. Ó. Aqui define um plano. Aqui, ó, eu estou com a ferramenta errada. Aqui, ó, é definido outro plano, ó, pelo X, pelo V e pelo B. Aqui, ó, é definido outro plano, tá vendo? Então veja que a força sempre está ortogonal a esse plano definido pelo VVEC-B. Né? Como é ortogonal, VVEC-B é só o VB, né? Pensando no módulo. Né? A gente sabe que a força centrípeta é V ao quadrado sobre R. Né? Então, igualando essas duas forças, nós conseguimos encontrar o raio dessa trajetória circular. Né? Então, mv sobre qb. E veja que é bem interessante, né? Quanto maior a velocidade... É fácil a gente ver essas coisas, né? Se a partícula é muito maçuda, eu preciso de mais força para manter ela numa trajetória circular fixa. Se eu preciso... E a velocidade também, né? Mesma coisa. Então ela escapa mais. E o que depende? A força, né? Quanto maior a carga, maior a força. Quanto maior o B, maior a força. Então, aqui veja que quanto maior a força, eu vou diminuindo aqui esse raio. Então veja que é bem interessante a gente visualizar, né? Essas proporcionalidades desse raio com as propriedades da partícula. Beleza. Eu falei sobre a força magnética. Agora a gente vai englobar tudo e falar, ó, qual que é a força que uma carga pode sofrer, tá? Essa força que uma carga pode sofrer é chamada de força de Lorentz, tá? Ela é formada pela presença, por exemplo, do campo elétrico, mais a presença do campo magnético, né? Então, tem uma parte que é dada pela lei de Coulomb e uma parte dada pela força magnética, né? Um exemplo interessante para a gente ver essas forças atuando numa partícula, né? É um seletor de velocidades. Então pensa que é o seguinte, que eu tenho algo que gera partículas aceleradas, né? Com uma velocidade aqui qualquer, e eu quero saber eu quero selecionar uma velocidade só dessas partículas, tá?
Eu não quero uma distribuição de velocidade, eu quero uma velocidade só. Então eu posso pôr, por exemplo, ela um ímã em uma direção e um capacitor, né, um capacitor de placas paralelas em outra direção. Então essa partícula vai passar por aqui, ela vai ser, então se ela é positiva, ela vai ser atraída, né, pelas cargas negativas e repelida pelas cargas positivas em cima. Então a força magnética, a força elétrica é para baixo, né, que é dado por QE. E aqui, ó, a velocidade, né, a velocidade está nessa direção aqui, né? O campo magnético está para dentro aqui. Então veja que a força é, né, V, VEC B, é para cima aqui, ó. É para cima, igual mostrado nessa setinha aqui. E como a velocidade e o campo magnético aqui dentro são ortogonais, então QV VEC B, né? Então é o módulo máximo, é o VB só. Né? A gente pensar no módulo. Então se eu igualar essas forças, né, eu não vou ter as partículas sendo jogadas para cima ou para baixo, né? Elas são jogadas para cima se a velocidade é maior do que essa velocidade que mantém elas fixas, e se elas são tá trocado aqui, né? Como é que é? Se elas são lentas, elas vão ser para baixo, se elas são rápidas, tá trocado aqui. E isso vai fazer com que, se a gente igualar as forças, nós temos que elas vão manter essa trajetória. Logo, o que nós temos é que, se eu igualar essas duas equações, que a velocidade é dada pela razão entre os campos. Tá? A razão entre os campos. Veja, tá, que mesmo nessa situação, né, o campo elétrico não depende da velocidade, mas o campo magnético depende. Então a gente consegue balancear essas duas forças usando esse tipo de situação, tá bom? Ficou alguma dúvida? Lembrando que uma carga, tá? Uma partícula que tem carga, pela propriedade de carga dela, essa equação aqui engloba todas as forças possíveis nela. Todas. Sem exceção. Tá bom? Um outro efeito interessante que a gente pode ver é o efeito Hall. Esse efeito Hall, ele permite que a gente saiba qual que é a portadora de cargas de uma corrente. Tá? Então vamos... Como é que a gente faz? Como é que é esse experimento? Tá? Vamos supor que eu tenho uma densidade de corrente aqui atravessando essa placa, tá? Essa placa condutora. E dentro dessa placa condutora, onde essa placa condutora está, eu coloco um campo magnético normal à superfície dela. Tá bom? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu tenha uma velocidade dada, né, a definição da densidade corrente, né, é a densidade de cargas, né, a densidade de portadores vezes a carga da portadora vezes a velocidade média das portadoras, né, a velocidade de arraste. Então, se a velocidade sempre está na mesma direção da densidade corrente, então está nessa direção aqui. Se eu tenho um campo magnético normal a essa placa, eu tenho uma força magnética que vai ser gerada, né, pela presença do campo magnético. Essa força é dada pela velocidade e pela força magnética. Então, V, VEC B, dá uma força aqui nessa direção aqui, ó.
igual vocês estão vendo. Isso vai fazer com que haja, né, é como se se a gente tem cargas positivas, é como se ela, se a gente for pensar numa trajetória dela dentro dessa placa, ela faria isso aqui, ó. Ela começaria a andar assim, ó. Ela viria, né, para a superfície aqui, né, superior. Isso faz com que nós tenhamos um acúmulo de cargas positivas em uma superfície e o acúmulo de cargas negativas na superfície inferior. Tá? Então veja que isso funciona novamente, né, como se fosse um capacitor, onde nós vamos ter um campo elétrico descendo aqui, né, para baixo. Então tem uma força magnética levando as cargas para cima. Aí começa a ter acúmulo de cargas aqui na superfície superior e inferior, o que faz com que apareça um campo elétrico na direção oposta à força. Se tem esse campo elétrico nessa direção, quer dizer que agora tem o outro componente da força de Lorentz, né, dada pelo campo elétrico. Então essas duas forças vão se acumular, né, vão começar a competir de tal forma que quando elas zeram, a gente vai ter um acúmulo de cargas fixo aqui, né? Uma ausência, por exemplo, aqui nessa situação que eu estou mostrando para vocês, uma ausência de cargas nessa direção aqui. Então, nós igualando as forças, né? Nós temos então que a gente chega numa relação de proporcionalidade entre o campo magnético e o campo elétrico, dada por isso aqui, e nós temos que a velocidade de arraste, né, é dada. Eu não consigo medir essas coisas direito, mas eu consigo, por exemplo, medir a corrente. Então a gente sabe que a corrente é a densidade de corrente vezes a área, que também é igual a essa a densidade de cargas vezes a velocidade de arraste. Então, NQ, que é o que a gente quer saber, né, se é positivo ou se é negativo, vai ser a densidade de corrente dividido pela velocidade. E aí eu vou substituir o VD por aqui, né? Pela razão entre o campo elétrico e o campo magnético, chegando nessa relação aqui. Porém, tem várias coisas aqui que nós não conseguimos medir. Então a gente pode pegar que a densidade de corrente ela é a corrente sobre a área, então eu substituo aqui, ó, I sobre A. E o campo elétrico é o campo elétrico de um capacitor de placas paralelas simples. Então o campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância dessas placas. E aí são todas grandezas mensuráveis. O módulo do campo magnético também é possível estimar. Tá? Então nós temos isso aqui. Tá? Isso aqui para cargas positivas. Se a gente está falando de cargas negativas, tá? Veja que o comportamento muda. A gente vai ter que a velocidade de deslocamento tem que ser na direção contrária. A força magnética, então, vai ser na mesma direção, porque veja que eu inverti uma vez por causa que eu inverti a carga, e eu inverti novamente porque eu inverti a direção da velocidade. Então, inverter duas vezes a velocidade é manter a velocidade na mesma a força na mesma direção.
Então tem um acúmulo de carga negativa aqui e um acúmulo de cargas positivos aqui. O campo elétrico está na outra direção, tá vendo? E eu vou ter a mesma conta. Qual que é a diferença? Se eu medir a diferença de potencial entre os dois lados, tá? Se eu meço aqui, ó, com um voltímetro. Aqui e aqui, tá vendo? Veja que eu vou ter a mesma diferença de potencial, mas com sinal trocado. E esse sinal trocado é exatamente o que aparece aqui, ó, tá vendo? E aí eu consigo, a partir disso, saber se a carga ela é positiva ou negativa. Se as portadoras de carga são positivas ou negativas. Então esses equilíbrios, tá, de força de Lorentz são bem interessantes, porque a gente consegue saber várias coisas, né? Tem vários experimentos relacionados a isso. Então, aqui a gente está vendo que a gente consegue a partir disso saber qual que é a portadora de como é que é a portadora de cargas. Existe também o efeito Hall quântico, tá? Que a gente consegue saber qual que é nós conseguimos saber qual que é o valor da carga fundamental, tá? Sabendo, por exemplo, que o condutor já é negativo, a gente consegue estimar a densidade a partir de outros fenômenos. A gente consegue, por exemplo, tirar a carga fundamental, tá? Então, por exemplo, tem esses efeitos também. E aqui também é um jeito interessante da gente, no caso do efeito Hall clássico, a gente saber a densidade de carga, né? Sabendo que são os elétrons que são os portadores de cargas de um condutor, a gente consegue a partir dessa medida estimar a densidade de cargas de um condutor, de um material condutor, tá bom? Ficou claro o efeito Hall? Tá? E ele é bem interessante que ele já tem uma aplicação, que é saber essas propriedades, tá? De quem que é a portadora. Tá? Então a gente precisa tanto do campo elétrico quanto do campo magnético para conseguir estimar a portadora. Como a gente mencionou nessa parte aqui do efeito Hall, correntes são cargas em movimento. A gente viu isso na semana passada. Então, se eu tenho uma força que depende da velocidade das cargas, né? Eu posso pensar em escrever essa equação não dependendo da velocidade das cargas, e sim da corrente, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma densidade de corrente aqui, né? Passando por um segmento de fio, né? Eu posso definir nesse pedacinho do fio, tá? Que tem largura seção reta A e tamanho L, né? A quantidade de carga sendo a densidade, o Qzão, né? Aqui vai ser a densidade de cargas vezes o volume. Né? Aqui eu estou considerando que essa densidade de cargas é constante. A velocidade nessa situação vai ser a velocidade de arraste, a velocidade VD, né? Então, se a gente pegar essa equação aqui, a gente sabe isso aqui, né? Da definição de densidade corrente. E sabe também que
a corrente é o fluxo da densidade corrente vezes a seção reta do fio. Então, se nós substituirmos o J, né, veja que tem NQVD, e aqui nós substituirmos o J por I sobre A, nós chegamos nisso aqui, para o segmento de reta, para o segmento do fio. Né? Se a gente tiver um fio qualquer, nós podemos particionar eles em infinitesimais, DLs, né? Onde nós vamos ter então que o infinitesimal da força, né, num fio total vai ser a corrente vezes esse segmento de reta vezes o B, VEC o B, e se eu quiser saber do fio, eu integro pelo fio inteiro. É importante ressaltar que eu defini uma direção desse segmento. Qual que é essa direção? Se eu tenho um segmento aqui, essa direção é a direção que a densidade de corrente está. Tá bom? Então eu tenho isso aqui. Ficou claro para vocês? De onde que veio essa equação? A única coisa que eu fiz foi substituir a carga e a velocidade, né, pela tentar colocar isso aqui em relação a uma corrente. Qual que é a orientação? Aqui é uma perguntinha para vocês, tá? Se eu estou nessa situação aqui, que eu tenho um circuito que tem trilhos, tá? Aqui, e eu tenho uma barra solta aqui nesse trilho, e aparece uma força nessa direção aqui. Se eu vou ligar aqui, né, uma diferença de potencial aqui, uma pilha, eu tenho que ligar em qual direção? A ou B? Maria já respondeu. Vou dar mais um tempinho. Beleza. Todos responderam B. Vamos ver. Se eu ligo B, eu tenho uma corrente, né, nessa direção, né, uma corrente nessa direção. Então a corrente está nessa direção. Então o DL que define a direção, né, é para cima. Então se eu fizer o V VEC B, né, no caso aí o DL, o L VEC B, o que eu vou ter? L, o B para dentro, então aqui ó, a velocidade para cima. O B tá para dentro, tá vendo? Então a força nessa situação ela seria nessa direção, tá vendo? Lembra que a corrente sempre é definida com cargas positivas, tá? Então, ó, vamos de novo, ó. As pontas do meu dedo estão na direção V. O B está para dentro, então a palma da mão tá para fora e o B tá assim,
Então, pera aí, é isso mesmo. Então, vamos tá cá. Então, a resposta é A. Ficou claro para vocês? V. VEC B. A corrente é de cargas positivas. Tá? O campo. Tentem fazer aí. Confiram novamente. A velocidade está para cima. O campo está para dentro. Tá? Então, se a gente definir aqui eixos, vou definir eixos aqui para ficar bem claro. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Essa é a distância. Então, ó, eu tenho o eixo. Vou definir aqui, tá? Aqui eu vou chamar de y, aqui de x. Nossa, esse ficou longe, esse de z. Tá? Beleza. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, vamos lá. Então, o V tá na direção. Vocês já estão vendo eu escrevendo? O V, né, a corrente, né, dl vezes L, tá na direção Y. O campo B, nessa situação, tá na direção Z, menos Z, né? Então, se eu fizer Y vezes, né? Vezes, eu vou pôr aqui, ó, vezes, né? O times, o produto vetorial menos Z. Tá vendo? Y vec Z. Y vec Z é X. Lembra da ciclicidade. X vec Y igual a Z, Y vec Z igual a X. Então isso dá menos X. Tá? Lembrem-se que a corrente não depende do. Não depende da portadora. Ela sempre vai ser considerada positiva. Então você tem que sempre considerar que a corrente são cargas positivas, tá? Então é só para você saber. Né? Então, então essa conta aqui que eu fiz é para o B, mostrando que a força vai estar nessa direção aqui. Bom. Se vocês tiverem em dúvida, tá? Sobre a direção dos campos, eu acho, às vezes eu tenho dificuldade de ver essas direções. Então, o que eu faço define as direções. Define as direções. Define um eixo de x, y, z, tá? De um jeito padrão. Então lembra que x positivo, né? X, y, z tem que ser nessa direção. Lembra que tem que respeitar a regra da mão direita. Então
Se o x é aqui, o y é aqui, o z tem que estar nessa direção, né? Respeitando a regra da mão direita, né? Vamos ver agora a força total em uma esfera, tá? Se eu tenho uma esfera, né? Ela é um circuito fechado, então eu vou ter uma integral, né? De esse dl vec b vai ser num caminho fechado, tá? Aqui eu estou falando de uma esfera quadrada, tá vendo? Eu tenho uma esfera quadrada, eu tenho um campo B definido aqui, tá? Definido em uma direção. E aí eu quero saber, beleza, qual que é a força em cada uma desses componentes, tá? Aqui, a esfera, do jeito que está desenhada aqui, eu defino uma normal a ela, tá bom? Então eu tenho uma esfera num plano e eu estou definindo uma normal a ela. E eu estou definindo que o campo magnético está numa direção que faz um ângulo θ com esse plano. Tá? Faz um ângulo θ com esse plano. Então vamos lá. Se eu quero calcular essa integral aqui, essa integral pode ser meio complicada de calcular, né, diretamente. Porém, eu posso dividir ela em 4 integrais mais simples, que são exatamente as integrais que estão aqui, né, de cada lado. Então, o lado 1, o lado 2, o lado 3 e o lado 4. Então eu vou definir essas 4 integrais, dl1, dl2, dl3, dl4. Tá? Vamos fazer o lado 2 e 4 primeiro, que eles são semelhantes, né? Se o campo é constante, tá? Se o campo é constante, dl vec b, o b pode sair da integral, tá? E a integral de dl vai ser a integral ao longo do fio. Então, a integral de dl, por exemplo, do lado 2 ou do lado 4 é a. Tá? Então, vai ser IBA. Aqui está aqui, ó, IBA. Aqui, ó. IBA. Porém, eu tenho que fazer o produto vetorial. Tá? Nessa situação, veja que o fio, né, aqui esse segmento da espira, tem uma componente na mesma direção do campo magnético, mas ela tem uma componente na outra direção, né? Então, na mesma direção, se eu estou usando o cosseno θ de referência, tá? O ângulo que eu tenho, tá? Aqui eu vou desenhar aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele tá, a espira tá, a direção dela está definida nessa direção aqui, onde ela forma um ângulo normal com a normal, tá? Beleza? Então, o ângulo vetorial, né, desses dois seria seno de θ. Seria seno de θ. Mas esse ângulo aqui seria o seno desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui, ó. Mas esse ângulo aqui, ele é complementar, né, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é complementar ao ângulo θ. Então, se é seno de θ, que é seno de φ, que eu vou chamar esse ângulo, é igual ao cosseno do complementar dele. Então,
cosseno de θ. Então por isso que eu tô que aqui aparece cosseno θ. Ficou claro para vocês por que apareceu o cosseno θ? Beleza. Então, agora a gente definiu o módulo, né, do problema. Agora a gente tem que definir a direção, e aí a direção a gente define com a regra da mão direita, né, novamente. Então, se eu tenho um campo B nessa direção, eu tenho o L, né, a direção de DL definida nessa outra direção. Veja que isso define um plano, que é um plano que está relacionado à direção B e a normal do sistema, na direção aqui. Né? Como se fosse um X, aqui um X e aqui tem componente X, Y, então sobra aqui na direção Z, por exemplo. Tá? Então aqui eu defini, sem definir os eixos reais, mas a força de 2 é em uma direção e a força de 4 é na outra direção. Por quê? Veja que a única coisa que muda entre 2 e 4 é a direção da corrente. Então eu inverto o valor, né, da corrente. Então aparece menos para F2 e aparece mais para F4. Se eu somar essas duas partes, eu tenho que as forças se cancelam. Então a gente resolveu 2 das 4. Beleza. Vamos para as outras duas. Né? As outras duas, aqui eu fiz outro desenho, tem outro desenho aqui, para ficar mais claro para vocês como que está as forças. Tá? Então, por exemplo, aqui ele está para fora e aqui está para dentro. Tá vendo? Então aqui está para fora, aqui está para dentro. Essa imagem é a mesma como se eu estivesse olhando, né, ao longo desse eixo que liga 2 e 4 aqui, ó, tá? Então veja que nessa situação, para 1 e 2, para 1 e 3, eu tenho que o campo magnético sempre é ortogonal à direção da corrente. Tá vendo? Sempre ortogonal. Então, se eles são sempre ortogonais, eu não tenho o cosseno, aquele cosseno θ que aparece, né? Ele é zero. Ele some. Né? Então, na verdade, o seno do φ lá, né, que aparece. Aí ele é zero. Então, vai ser a corrente, o B é constante ao longo do fio, então ele se mantém constante, e a integral vai dar o Bzinho. Né? A integral de dl vai dar o Bzinho. Então aparece aqui, ó, para os dois casos, IBL e BL. Se nós olharmos a direção das forças, né, fazendo B VEC, o DL VEC B, né, DL para dentro, VEC para cá, a força vai estar para cima. Se a única coisa, novamente, se a única coisa que nós estamos invertendo é a direção da corrente, nós temos que essas forças se anulam. Então, se nós temos uma espira em um campo constante, a força total é zero. Sempre.
só para um campo constante, tá, gente? Só para um campo constante, isso é 0. Independente do formato. Por que eu estou falando que é independente do formato? Porque eu posso, por exemplo, se eu tiver uma espira, tá? Eu vou desenhar aqui. Se eu tiver uma espira toda estranha, tá? Eu posso particionar ela, tá? Em espiras menores, bem pequenininhas, tá? Quadradas. E aí eu sei calcular para essa nova situação a força para cada uma dessas espiras. Lembrando que em uma, para a corrente se manter na mesma direção, né? Veja que deixa eu fazer com outra cor aqui, ó. Veja que o campo, por exemplo, a corrente nessa parede está para baixo, nessa parede aqui está para cima, né? Que as duas se tocam. E aqui a gente tem a corrente se cancelando, então é como se ela não existisse, né? Então quando a gente faz a conta separando tudo aqui, a gente vai sobrar só com as bordas. Então veja que essa equação do quadrado a gente pode generalizar para todos os para qualquer formato de espira. Tá? Porém, o torque é diferente de 0, mesmo a força sendo nula. Tá? Então vamos pensar nisso. Tá? O torque é a força VEC, um R, onde esse R aqui é um vetor que liga o ponto que eu estou calculando ao eixo de rotação. Tá? Então, se eu considerar o eixo de rotação, por exemplo, em 2 e 4, né, passando por esse ponto aqui, ó, que liga, né, aqui, ó, que liga esses dois, o R é nessa direção aqui, ó. Veja que o FVEC-R, né, eles têm que ser em direções trocadas, né, para o torque ser diferente de 0. E veja que para qualquer ponto desse lado 2 ou do lado 4, né, do lado 2 aqui que eu já desenhei, é claro isso, que o R, a direção de R sempre é paralela à força. Logo, o torque nessa situação sempre é 0 para 2 e 4. Tá? Agora, vamos definir para o 1 e 3, para olhar para 1 e olhar para 3. Eu vou fazer aqui no desenho, mas aqui também está bem explicado. Então aqui, ó, eu tenho o eixo de rotação, eu tenho o R ligando aqui, ó. Tá? Eles. Então, nesse desenho, o que eu tenho? Eu tenho esse R aqui, ó. Estou desenhando do mesmo jeito. Tá? É esse R. Então, veja que eu tenho o R, que é essa distância aqui, né? Que é A sobre 2, né? É a metade do lado. A sobre 2, né? Aqui, ó. Que é essa distância aqui, ó. Eu tenho o módulo da força. E veja que a força está nessa direção. E o R está nessa direção. Então, se eu calcular o produto interno entre elas, né?
as direções, eu vou ter aparecendo esse seno de θ aqui, que é o mesmo seno que aparece aqui, ó, na normal, tá? Então, o torque de 1 substituindo o módulo da força vai ser IAB sobre 2B seno θ. Ok? E para I3? Veja que a direção do R inverte, tá? E a direção da força inverte. Então veja que eu tenho duas inversões, tanto de R quanto de F. As duas ficam negativas em relação ao que eu tinha anteriormente. Então, se eu tenho as duas invertendo e os módulos sendo o mesmo, eu tenho que o torque de 3 é igual ao torque de 1. Então, IAB sobre 2B seno θ. Se eu fizer essa conta, eu tenho que o torque é IAB, né? AB aqui são os comprimentos de cada um dos lados, né? B e A, seno de θ. Nessa situação, tá? Eu posso definir uma grandeza que é o dipolo magnético, tá? E o dipolo magnético é definido pela corrente da espira vezes a área da espira, tá? Vezes em qual direção? Direção normal. Então, aquela equação que nós encontramos, tá? Veja que tem o IAB aqui, nós podemos definir ela, tá? Mais geral, sendo o torque é igual a dipolo magnético, que é definido pela letra μ, VEC P. Tá? Então, o que acontece quando a gente tem uma espira, né? Um dipolo magnético dentro de um campo magnético? Veja que, independente do formato, se é uma espira simples, eu vou ter um torque que vai fazer isso aqui, né, nessa situação. Ele vai tentar... ele vai tentar jogar, né, o sistema nessa direção. Né? Ele está fazendo isso, ele está forçando esse movimento. E veja se eu tenho... veja que eu vou começar a rodar isso, rodar. O seno de θ, veja que ele vai diminuindo, né? Veja que a normal aqui vai diminuindo, chegando num ponto de zero, que o torque é zero. Onde que esse torque é zero? Quando esse θ é nulo. Então veja que o campo magnético, o que é a força magnética, né, vai gerar um torque em dipolos magnéticos de tal forma que ele vai tentar alinhar a direção do dipolo magnético na direção do campo. Então pega aqui, por exemplo, um ímã, né, que a gente monta, geralmente a gente monta esse ímã enrolando, né, um ímã artificial enrolando um fio, né, de tal forma que a gente tem como se fosse um ímã aqui, né, um conjunto de dipolos magnéticos. Então, se eu tenho um dipolo magnético definido aqui, o campo magnético definido aqui, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar rodar para fazer esse dipolo magnético ficar na mesma direção do campo, tá? E isso que é o que define o campo magnético. Aqui é só para aquela exemplificação, né, de que se a gente faz para o quadrado, a gente consegue fazer para qualquer espira. Tá vendo? Então, o que a gente tem? Parece estranho quando a gente definiu a força magnética que a força não é na mesma direção do campo magnético. Por que a gente define assim? Porque quem define
a direção do campo magnético são os dipolos magnéticos. São ímãs, né? Todo ímã é um dipolo magnético. Então, o que que os ímãs tentam fazer? Né? Pensa numa bússola. Ele não vai tentar apontar para o norte, né? Não vai apontar na direção. O que que ele está fazendo? Ele está apontando na direção do campo magnético. Então, quem define a direção do campo magnético é essa equação aqui, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar rotacionar um ímã para ele ficar um ímã, né, um dipolo magnético para ficar na mesma direção do campo, tá bom? Uma perguntinha para a gente finalizar aqui a aula é o seguinte: essas grandezas físicas aí, eu não sei se você conhece todas, né, já viu a maioria, que está relacionada à força magnética. Ô, professor, não tem os números ali. Como, como assim? Os números? Não, As coisas não estão numeradas. não. O que eu tô falando o que eu tô perguntando é quantas. Então, se for, por exemplo, só a carga é 1. Se for a carga e a corrente elétrica é 2. Entendi, então, professor. Entende? Obrigado. Né? Vocês responderam é. E vocês estão certos. Vamos pensar nessas grandezas físicas. A carga sofre a ação do campo magnético. A carga sofre ação do campo magnético? Sim. A corrente elétrica sofre ação do campo magnético? Sofre, a gente mostrou, né? Cargas em movimento sofrem, corrente sofre. Então, se são cargas em movimento, então a velocidade da carga também está relacionada a essa força. E a gente mostrou agora que os dipolos magnéticos eles tentam se alinhar ao campo magnético, tá? E a gente tem o spin, tá? O spin ele é aquela propriedade física que tem em partículas elementares que estão vinculadas a um dipolo magnético intrínseco de partículas elementares, tendo carga ou não. Então, por exemplo, elétron, próton, nêutron tem spin. Mesmo o nêutron sendo neutro, então esse spin a gente achava que era tipo o giro de um elétron, o giro do próton, mas isso não é verdade, tá? Isso está relacionado a outras coisas, mas é um dipolo magnético intrínseco que a gente tem nas partículas. Então, todas essas propriedades estão vinculadas à força magnética, tá? Então, se a gente tem cargas em movimento, carga elétrica, uma partícula que tem spin, ou alguma coisa que tem dipolo magnético, por exemplo, um ímã, nós vamos ter a ação da força magnética, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Ficou alguma dúvida? Então é isso, pessoal.